Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales, aqui a Bíblia Revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. Eu tenho certeza que aqui nós vamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Você ainda não conhece esse canal? Eu te convido para se inscrever ali embaixo no canal, ativar as notificações, que eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma bênção para a sua família. E hoje é uma resposta ao pastor Antônio Júnior sobre os dízimos, ok? Então, o pastor Antônio Júnior fez um vídeo falando sobre os dízimos, explicando que os dízimos não precisa mais ser devolvido, que hoje a gente pode dar o que a gente quer na igreja e que os dízimos hoje não precisa mais. Era só da velha aliança, agora na nova aliança está liberado para você reter os dízimos para você e você contribui conforme você quiser, certo? E aí tem os tópicos que ele apresentou que eu vou ler. Vou refutar aqui, claro, com muito amor, com muita educação, não é nada pessoal, mas eu quero aqui confrontar textos bíblicos e eu quero confrontar o que ele falou e aquilo que eu vou explicar. Eu quero que você fique até o final comigo e que você analise com sinceridade, né, quem está realmente apresentando a verdade da palavra de Deus e aí você escolhe o que você quer seguir, ok? Muito bem, quando se fala de dízimo, se fala de dinheiro, né? E quando se fala de dinheiro, muitas pessoas já ficam um pouco tensa, né? Porque você quer provar alguém, quer provar uma pessoa, muitas vezes é você pedir um dinheiro emprestado, é você precisar dessa pessoa que tiver que mexer no bolso dela. Aí você vai ver se essa pessoa realmente é teu amigo, é tua amiga, realmente uma pessoa solidária com o pobre, né? Mas vamos lá. Inicialmente ele disse, né, que havia um pastor que disse que aquele que não devolvesse o dízimo não iria para o céu. Isso é uma heresia, o pastor Antônio Júnior falou. Muito bem. Até concordo em partes com ele na primeira apresentação dele, né? E não é dízimo que vai te levar para o céu. Não é guarda de mandamento que vai te levar para o céu, né? Não é a tua boa obra, porque você não mata, porque você não rouba, é que você vai para o céu. Mas o céu é dado pela graça de Cristo. Porém, aqueles que estão na graça de Cristo procuram ser fiéis a Deus, seja nos dízimos, seja no não matarás, não adulterarás, seja na guarda do mandamento do sábado, seja na guarda de honrar pai e mãe, ok? Então não é o mandamento que te leva para o céu ou o cumprimento de boas obras, mas é Jesus. Porém, a pessoa que está apta para ir para o céu através da graça de Cristo são pessoas que vivem em harmonia a todos os preceitos e mandamentos da Bíblia, ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero clarear aqui. Aí ele disse que uma moça uma vez a mãe dela estava muito doente e que aquela pessoa tinha que comprar um remédio para a mãe e ela só tinha o dinheiro do dízimo. Mas ela pensou, vou ser fiel a Deus e não vou gastar o dinheiro do dízimo, e não comprou o remédio para sua mãe. Aí ele disse, isso, né? Olha o que ele falou, né? Que essa moça não teve compaixão da mãe, né? E que deveria fazer o certo, pegar o dinheiro do dízimo e comprar o remédio. O que você acha? Né? Aparentemente a fala dele foi muito bonita, né? Sobre o amor ao próximo. Eu diria que essa moça fez certa em partes. Ela deveria sim manter o dinheiro do dízimo que é para a causa de Deus, né? E lhe sobrou 90% do dinheiro, certo? O que ela fez? Gastou tudo? Aí ela deveria sim
procurar emprestado com outra pessoa, né? Com algum vizinho, com algum amigo, nem que ela empreste, mas que ela não pegue aquilo que é do Senhor. Então ela não deveria negligenciar de cuidar da mãe, ela deveria de dar um jeito, mas não pegar o dinheiro do dízimo como o conselho do pastor Antônio Júnior. Eu creio que não, eu creio que pegar o dinheiro do dízimo é roubar a Deus. Sim, isso eu vou clarear pouco a pouco nesse estudo, ok? Mas vamos para os pontos que ele frisou. Ele disse: o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. Era um método de prover as necessidades dos sacerdotes, dos levitas, mas no Novo Testamento não existe uma única ordem para os cristãos entregarem os 10% dos dízimos. Né? Aí ele usa 2 Coríntios 9, 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O verso 6, né, em diante, fala sobre a sementeira e a colheita, ou seja, está falando sobre a coleta. O apóstolo aqui, Paulo, está frisando para que as pessoas da igreja de Corintos pudessem dar com alegria daquilo que eles colheram, do alimento que eles colheram. Mas o Antônio Júnior pegou essa parte e frisou que hoje é só isso. Você dando o que você colheu, né, o que você quiser dar com alegria, que o dízimo não é necessário mais. Espera aí, vamos analisar bem. Aqui é um assunto. Aqui está falando sobre a coleta dos alimentos, né, que era para ajudar o povo de Deus. E está certo o que Paulo falou, que se você for dar uma ajuda, uma oferta, você tem que dar com alegria, não com tristeza. E aí ele utiliza, né? Mas eu quero aqui frisar, antes de avançar esse vídeo, vamos para o texto-chave do vídeo que fala sobre os dízimos. Malaquias 4, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais, disse Deus. E dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, verso 9, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Peraí. Quando a gente rouba o dízimo, estamos roubando os levitas, estamos roubando o sacerdote ou estamos roubando a Deus? Olha o que diz o texto. A mim me roubais, vós. Então, quando a gente rouba os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus, né, nós não estamos roubando os levitas, não estamos roubando o sacerdote, não estamos roubando os pastores, mas estamos roubando a Deus. Porque o dízimo e as ofertas é para a casa de Deus. E aí sim, existe para ajudar os pobres, para ajudar as viúvas, para ajudar os missionários, para ajudar a causa de Deus. Aí sim é feito uma repartitura para que a obra de Deus continue crescendo. Mas quando a gente rouba nisso, a gente não está roubando pastores, nem não está roubando os levitas, né, nem sacerdotes, que era no Antigo Pacto, né, no Antigo Testamento, e nem está roubando os pastores, mas nós roubamos a Deus. Mas daí ele diz, né, eu posso dar mais e posso dar menos. Depende do meu coração, diz o Antônio Júnior. Não, a Bíblia diz que os dízimos é 10%, que os dízimos é a 10ª parte da tua renda. E aí muitas pessoas dizem, mas João Pedro, tem pastores que estão ricos, que andam de carrão, que têm fazendas, são lobos e ladrões de dízimos. E eu concordo contigo. Claro que eu concordo. Tem pastores ladrões. Tem igrejas de pastores lobos.
Tem pastores que usam o dízimo e a oferta para comprar carrão, para comprar fazenda, para se enriquecer com os dízimos que a viúva, o órfão, as pessoas simples estão dando. E para esses eu falo, se você está dando para a igreja que faz isso, para pastores que faz isso, não dê o dízimo mais ali. Não dê. Se você sabe que o pastor está crescendo, que o pastor está ficando rico, e você continua apoiando uma falsa religião, porque a pessoa que faz isso com os dízimos, com as ofertas, é uma falsa religião. Então aí você não dê mais a esses lobos. Mas agora sim, existem igrejas de Deus, igreja séria, igreja que faz o trabalho missionário, igreja que apresenta os recursos que está sendo gasto, o dinheiro que está recebendo, apresenta. Então nessas igrejas você deve de levar o teu dízimo e a tua oferta, que com certeza será abençoado por Deus. Mas vamos para o ponto X da questão. Será que não tem nenhum versículo que diga que o dízimo e a oferta é para ser dado no Novo Testamento? Vamos ler Mateus. Olha que interessante, Mateus 23, olha o que diz. Mateus 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia, e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus repreendeu os fariseus e escribas. Vocês não têm amor pelos seus semelhantes. Vocês dão os dízimos, certo? Do cominho, do endro, ou seja, daquilo que você planta, daquilo que você tem. Mas você não está tendo o amor e nem a misericórdia pelas pessoas. Então Jesus encerra dizendo: fazei tais coisas, ou seja, dê o amor e a misericórdia para o seu semelhante, sem omitir as demais, sem omitir os dízimos do endro, do cominho, ou seja, os dízimos. Então Deus está falando o seguinte, Jesus falou o seguinte: olha, está muito bem que você está devolvendo o dízimo, só que o amor e a misericórdia você não está praticando. Então você deve de praticar o amor e a misericórdia sem omitir os dízimos que é de Deus. Então Jesus falou isso, aí o pastor Antônio Júnior utilizou, né? Que ali Jesus ainda estava vivendo no tempo da lei, por isso que ele defendeu ali a respeito do dízimo, né? Então, mas no Evangelho da Graça não tem dízimo. Espera aí, amigo. Jesus está falando de uma forma geral, está se dirigindo aos escribas e fariseus, mas será que Jesus mudaria a conversa para um gentil? Para uma outra pessoa? É óbvio que não. Jesus falou para eles, mas da mesma maneira que ele estivesse falando para todos nós. O que Jesus falou? Tenha o amor e a misericórdia, sem omitir os dízimos. Mas aí ele diz, na nova aliança o dízimo não é mais necessário, porque o templo onde estava não existe mais. Espera aí, isso aí é uma desculpa, meu amado. Por quê? O templo daquela época realmente não existe mais, mas existem os templos de hoje. E aí ele diz, não, mas o templo de hoje é apenas um local de congregar. Mas o local de congregar onde tem luz, água para pagar, muitas vezes aluguel, tem pastor que se dedica 24 horas para a obra, quem trabalha na obra, que vive da obra. Então ele necessita não enriquecer, mas um salário para manter a sua família, para ele se manter, se ele se dedica 24 horas para a obra. Entende? Tem luz, água, tem aluguel, tem tudo isso que a igreja precisa. E muitas vezes, só com oferta, a igreja não consegue se manter. Por quê? Se muitos levam migalhas para a igreja. Por isso que Deus estipulou o dízimo, uma quantia justa. Ele te dá 90% e você vai ajudar 10% para a pregação da obra e do Evangelho de Deus. Amados,
O pastor Antônio Júnior diz que você não está roubando a Deus se você não devolver os dízimos. E eu digo que você está roubando a Deus quando você retém os dízimos. Porque a palavra de Deus em Isaías, em Malaquias 4, diz: poderá o homem roubar a Deus? E Deus fala: sim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Deus não falou poderá o israelita, o judeu, não. Poderá o homem, pessoa, o ser humano roubar a Deus? Sim. Quando o homem não devolve os dízimos e as ofertas, ele está roubando a Deus. Agora sim, se você não devolvia os dízimos nem as ofertas, comece a fazer um pacto com Deus. Porque Deus disse: traga os dízimos e as ofertas e faça prova de mim, que eu vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então, traga os dízimos e as ofertas para o Senhor, leve numa igreja justa, onde você vê a obra de Deus crescendo, não para essas falsas igrejas e lobos devoradores, mas leva num lugar justo, onde você vê a obra de Deus crescendo, certo? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Agora, pessoas que sabem que tem que devolver o dízimo e retém o dízimo, ele está roubando a Deus. E o pastor Antônio Júnior, nesse quesito, mas ele está errado, segundo o que eu apresentei aqui. Agora você julgue com amor e com carinho, mas especialmente com que assim diz o Senhor. E aí, que você possa fazer a melhor escolha conforme a vontade de Deus, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E as bênçãos serão do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe grandemente. Se gostou, compartilhe essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal e fique com o Senhor Jesus.